Existem muitos tipos diferentes de anime e mangá. Quando a gente mergulha nesse universo e começa a conhecer mais essa variedade, ao passo em que por muitas vezes nós nos deparamos com obras simples e despretensiosas, fáceis de se digerir, é muito comum por outras vezes que nós acabemos trombando com algumas obras mais peculiares. Aquele anime, aquele mangá que te intriga logo de cara, que te enche de perguntas e te faz querer ir atrás das respostas, acompanhar o desenrolar da história. E ao mesmo tempo que algumas dessas obras vão tirando as nossas dúvidas no seu decorrer, outras são tão complexas e cheias de detalhes e camadas que prendem a gente numa espiral que nos faz buscar cada vez mais por essas respostas para tudo o que tá acontecendo. Eu particularmente gosto muito desse tipo de história, e é por isso que hoje a gente vai falar de Higurashi no Nako Koroni. Higurashi no Nako Koroni é uma obra bem extensa que teve origem numa visual novel, que teve mangá, teve em 2006 e 2007 duas temporadas adaptadas pelo estúdio Jin, que é o inimigo número 1 da qualidade técnica, e anos depois, em 2020 e 2021, duas outras temporadas feitas pelo estúdio Passione, que eu não sei a relação dele com o Shaft, mas existe. E apesar de ser infinitamente mais consistente, eu não sei se passou a vibe de terror certa pro negócio, mas enfim. E Higurashi, o anime, eu falo do anime aqui essencialmente, ficou muito conhecido não só por ser uma peça de terror bem macabra e gráfica, mas também por ter uma lore muito peculiar, que conquistou uma enorme massa de fãs, mesmo que muitos deles não tenham de fato entendido a coisa toda. Pra esse vídeo então eu decidi fazer o seguinte: eu reassisti a primeira temporada que eu vi quando eu era bem novinho, eu vou tentar passar pra vocês a experiência que ela proporciona e ao fim dela a gente vai juntar alguns pontos que ela nos dá pra tentar entender o que tá rolando. Se vocês curtirem o vídeo eu trago sobre as próximas e a gente vai se aprofundando ainda mais na história disso aqui, beleza? Bora lá. Só aquele aviso de que anime pesadinho, sangue, tortura, coisa ruim, se você for sensível, talvez não seja uma boa. Agora sim, let's go! A primeira coisa que nós vemos é um garoto espancando duas meninas até a morte num quarto com um taco de beisebol, coisa boba. A abertura toca e nós somos apresentados ao nosso protagonista, Keiichi. É junho de 1983 e ele tá indo pra escola na vila de Hinamizawa. Ele se mudou pra essa vila há cerca de um mês, mas ficou 2 dias fora pra ir no enterro. No caminho ele cruza com essa garota chamada Arena, que é toda fofinha, timidazinha, e eles se encontram depois com a Mion, que é uma menina mais molecona e eu adoro ela. Não é importante, só pra vocês saberem mesmo. Ele conta que como a vila é muito pequena, só existe uma classe de aula para todas as idades com uma professora só. Tanto que a Mion é um ano mais velha que eles e divide a mesma sala, assim como essas duas que são mais novas e também são muito amigas do trio. Eu já falo delas, é só pra não encher vocês de nome logo de cara. Como o Keiichi se mudou há não muito tempo, mas teve um mês corrido, no dia seguinte elas todas levam ele pra conhecer melhor o lugar. Tudo normal até que na volta pra casa ele tá junto da Arena e a menina decide passar num lixão onde ela diz que vai pra caçar tesouros. Ele fala, tá, vai lá brincar, criança. E enquanto espera é abordado pelo Tomitaki, um fotógrafo amador que na conversa dá a entender que um assassinato brutal aconteceu na vila no passado, quando o projeto de uma barragem foi feito. O Keiichi fica meio em choque, já que ele não sabe de nada, e pergunta pra Arena sobre esse projeto, mas... E ela desvia o assunto. No dia seguinte, as meninas incluem o garoto no clube de jogos delas após a aula, e ao fim do clube, ainda curioso com toda essa história, ele decide ir até a Mion pra perguntar. Ela conta que o governo planejava construir uma barragem na represa da vila, mas que isso faria com que o lugar ficasse debaixo d'água. Então os moradores bateram de frente com o projeto e conseguiram impedir. Mas quando ele pergunta sobre algum incidente que aconteceu nesse meio tempo... Em seguida a isso, ele lembra que tinha prometido ajudar a Arena a tirar um boneco que ela achou no lixão do meio do entulho, e parte pra lá. Ele pede pra ela pegar algo pra cortar o entulho, ela vai buscar, e é quando ele encontra um jornal com notícias de 4 anos antes. Neles são comentados assassinatos brutais que ocorreram na represa, e é dito também que um dos criminosos ainda estava solta. A dupla acaba não tirando o boneco ainda porque tava ficando muito tarde e decide ir pra casa. No dia seguinte, na escola, as meninas comentam sobre o festival Watanagashi, que vai rolar no outro dia, onde os moradores da vila jogam roupas e futons velhos no rio e agradecem por ter usado eles no inverno. Sim, é o festival da poluição ambiental. Começa o tal festival, todo mundo se divertindo, e de noite a Arika, que é a menininha fofinha do grupo deles, faz uma apresentação e todo mundo da vila solta bolinhas de algodão no rio pra retirar as coisas ruins do corpo. É, pai,
a poluição segue. Mais tarde o Keiichi cruza com o Tomitaki e com essa loira aí e eles revelam pro garoto mais sobre a treta da barragem, que rolou uns escândalos de corrupção e um assassinato 4 anos atrás, no dia do Atanagashi, que teve a sua causa atrelada ao guardião da vila, uma entidade chamada Oyashiro-sama. Desse ano em diante sempre houve uma morte no dia do festival. Em 80, um apoiador da construção da represa caiu de um barranco e morreu, e a sua mulher sumiu. Em 81, o dono de um templo morreu de uma doença e a sua esposa se jogou em um pântano na mesma noite. E em 82, uma dona de casa foi espancada até a morte. O Keiichi fica consternado no dia seguinte e é quando ele é chamado de repente por Oishi, um policial que vem perguntar se ele sabe algo sobre o Tomitaki e a mulher loira lá, porque o homem foi encontrado morto numa rua, tendo rasgado a própria garganta com as unhas depois de ser espancado, e a mulher sumiu. Ele conta que a culpa pelo assassinato cairia no fato do fotógrafo estar tirando fotos do festival sem permissão e que isso teria enfurecido o Oyashiro-sama, que deu fim a ele, mas dá o seu contato pro Keiichi e pede pra ele ligar se ele souber algo sobre a verdade do que aconteceu. No dia seguinte, o garoto ouve as amigas sussurrando sobre tudo isso que rolou, que a loira teria sido levada pelo demônio e algo sobre um tal de Satoshi que ele nunca ouviu falar. Ele confronta a Arena na volta pra casa por estar escondendo algo dele e ela fica bizarra dizendo que ele que tá. Em casa ele recebe uma ligação do Oishi que explica esse lance de ser levado pelo demônio, contando que só rolou um assassinato por ano na verdade, que as outras mortes não foram mortes, mas sim desaparecimentos, e que quem sumiu em 82 foi o tal do Satoshi. E a ligação acaba quando o Keiichi descobre pelo pai dele que a Arena tava no corredor, ouvindo toda a conversa. No dia seguinte ele fala que tá doente e não vai pra escola, vai pro hospital pegar um atestado e na volta é abordado pelo Oishi, que leva ele pra conversar e revela que as suas amigas tinham envolvimento com todas as vítimas do Atanagashi. Inclusive o casal do terceiro ano eram os pais da Rika, a dona de casa que morreu no quarto era a tia da Satoko, a outra garota mais nova do grupo, e o Satoshi que sumiu era o seu irmão. E além disso tudo, o homem conta que um pouco depois da Arena vir pra vila, ela foi suspensa por um surto agressivo na escola, e que ela teve que passar num psicólogo onde contou que o Oyashiro ficava olhando ela dormir. À noite as duas aí vão visitar um moleque, eu já me cagava todo no lugar dele, e deixam uns bolinhos pra ele. A Arena diz que um deles foi ela que fez, e quando o Keiichi vai comer mais tarde, ele encontra uma agulha no bagulho, fiote. E antes disso elas falam que sabem que ele saiu com o moleque lá pra comer no almoço, e falam pra ele tomar cuidado. Ele surta legal e escreve num papel uma mensagem dizendo que tá com risco de morte, o que se comprova no dia seguinte quando uma van tenta atropelar ele e depois sai vazada. Porra! Na escola ele pega um taco de beisebol no armário e começa a andar com ele. Todas estranham isso e a gente descobre pela Arena que é porque ele tá agindo igualzinho ao Satoshi antes de sumir. Inclusive o bastão era do moleque. À noite os pais dele ligam falando que vão numa viagem e que ele vai passar a noite sozinho. Ótimo. Ele tranca tudo e recebe uma ligação do Oishi e se apressa em contar das bizarrices que estão rolando. De repente a campainha toca. Ele vai atender e é a Arena completamente louca. Ele não deixa ela entrar, lógico, e aperta os dedos da mina na porta pra ela cair fora. Ele fala pro Oishi que ela tá lá e pede pro cara contar o que sabe sobre a garota. O homem conta então que no dia que ela surtou na escola, 3 alunos foram espancados com um bastão, mas que as famílias nunca prestaram queixa. Mas daí o moleque vê a Arena do lado de fora e caga porque o cara tá falando. Boa. No dia seguinte a Mion vem confrontar ele pelo seu comportamento e ele confronta ela de volta sobre o lance do Satoshi e das mortes. A mina percebe que quem contou tudo isso foi o Oishi e fala abertamente que vai matar o cara. Na volta pra casa o Keiichi toma um jump scare da Arena que tá toda doidinha, se faz de desentendida sobre o Satoshi e diz que quem matou todo mundo foi o Oyashiro-sama. Ela dá uma aterrorizada nele e ele cai fora, mas é pego por uns malucos estranhos e é nocauteado. Ele acorda em casa com as duas amigas lá falando que o diretor tá chegando. E é quando a Arena segura ele e a Mion saca uma seringa. Ele resiste e voltamos pro início. Várias pessoas daquele grupo estranho vão chegando e ele termina de escrever aquela anotação de antes mencionando a loucura das amigas. Ele foge pelos fundos e liga pro Oishi de uma cabine. Ele fala que o Oyashiro existe e que tá sendo perseguido por ele. E completamente fora de si, o Keiichi rasga a própria garganta e morre. O Oishi faz um relatório do ocorrido e inclui a nota que o garoto deixou.
E o arco acaba. Em 4 episódios, o anime já entrega uma trama cheia de mistério e bizarrice. Higurashi é assim, e pra quem tá assistindo pela primeira vez, é recebido por ainda mais perguntas quando o próximo arco se inicia resetando a história e tomando um rumo completamente diferente do primeiro. Mas eu acho que deu pra perceber que se eu passar detalhadamente por todos os arcos, a gente vai gastar um bom tempo aqui. E é por isso que pelos próximos eu vou só discorrer brevemente, dando destaque ao que tem de mais importante. Assim a gente pode ligar os pontos no final. Vamos lá então. No próximo arco a gente conhece a Shion, que é a irmã gêmea da Mion e se aproxima muito do Keiichi, o que acaba nos revelando que a irmã dela gosta do garoto. No Atanagashi dessa vez ele é guiado por ela para onde a dupla está e acaba invadindo junto deles o armazém do templo, descobrindo lá várias ferramentas de tortura. E é quando a Mio conta que as pessoas da vila têm sangue meio demônio e que antigamente no festival elas sequestravam e devoravam outras pessoas. No dia seguinte ao festival, o Keiichi descobre pelo Oishi que a família das gêmeas, a família Sonosaki, é uma das 3 grandes famílias da vila, e que a Mion vai herdar o seu legado inteiro. À noite em casa, o Keiichi recebe uma ligação da Shion, contando que em seguida eles terem invadido o armazém, a Mio foi encontrada carbonizada e o Tomitaki morto por suicídio. O Yashiro-sama fez 2 vítimas nesse ano, o que significaria que 2 pessoas desapareceriam, e já que eles entraram no armazém com os outros 2, eles seriam essas pessoas. Ou em teoria, já que no outro dia o chefe da vila desaparece, e depois a Shion liga pro Keiichi falando que suspeita que a culpa disso seja dela, porque ela confessou pro cara sobre a invasão. O problema é que nesse mesmo dia, mais cedo, o Keiichi acabou contando pra Rika sobre, então ele entra em choque e sai pra procurar ela junto das amigas, descobrindo que a garota tinha mesmo sumido depois de sair pra buscar shoyu na casa de algum vizinho, mas eles não sabem de quem. E não bastando isso, no outro dia o Oishi comenta que a Shion também desapareceu depois do festival, o que confunde o Keiichi, já que ele tava falando com ela no dia anterior. Ele inclusive recebe uma ligação bizarra dela nessa noite. No dia seguinte, porém, é quando ele e a Arena descobrem que quem chamou a Rika pra pegar o shoyu naquele dia foi a Mion. Eles vão na casa dela e a mina só confessa do nada que matou a Rika e a Satoko, que também vive com a garota. Eles conseguem convencer ela a se entregar, mas ela pede antes um tempo com o Keiichi e leva ele até uma masmorra secreta cheia de ferramentas de tortura, que ela conta que a sua família criou para punir pessoas que fossem contra as leis. Por fim, ela leva ele até um calabouço com celas onde ela tá mantendo a irmã presa. Ela nocauteia o moleque e se prepara para torturar ele, mas vendo que a polícia tava chegando, só mete um taser no garoto, que é resgatado junto da Shion. Depois de toda essa merda acabar, ele se prepara para mudar de vila, mas é abordado de novo pela Mion, que apunhala ele para terminar o serviço, depois de ter matado a própria irmã também. Só que a confusão maior vem quando o Keiichi acorda no hospital e descobre pelo Oishi que a Mion tinha morrido no dia em que ele foi resgatado junto da outra. Então quem diabos era aquela que apunhalou ele? O arco acaba. O próximo tem um foco muito maior na Satoko. A gente fica sabendo pela Rika que o irmão da garota, o Satoshi, supostamente fugiu e abandonou ela. A gente conhece o Dr. Irei, também conhecido como diretor, que era amigo do garoto e que comenta que ele se transferiu depois que os pais morreram. E a gente vê a Shion ficando estranha quando ouve o Keiichi mencionar essa tal transferência. A Mion conta que as pessoas acreditam que o Satoshi foi levado pela maldição do Oyashiro porque a família dele era a favor da barragem que queriam construir na vila. Nesse arco a gente conhece também o tio da Satoko, que a gente descobre que tá agredindo a garota, algo que ele já fazia com ela e com Satoshi no passado. O Keiichi acompanha isso meio de longe até que ele não aguenta mais o estado da amiga e decide matar o tio dela. Ele embosca o cara no dia do festival e de fato espanca ele até a morte. Na volta pra casa, porém, a Mio aborda ele e dá uma carona, perguntando no carro se ele escondeu o corpo direito. Ele fica então pensando que deveria ter matado ela também. No dia seguinte, ele descobre que o tio da menina supostamente ainda tá vivo. Ele vai na clínica do Irei e conta o que tá rolando, mas foge ao ver que o cara achava que ele tava louco. Ele deseja a morte do Irei também. Na clínica, ele também ouve sobre a morte da Mio. Ele vai desenterrar o cadáver pra confirmar se o cara tá lá ou não, mas é abordado pelo Oishi, que manda ele continuar e dá uma esculachada nele. O cadáver não tá lá e o Keiichi deseja a morte do Oishi. No outro dia, o Oishi
desaparece e o Irei morre. E é quando ele percebe que todos pra quem ele tá desejando a morte de fato estão morrendo ou sumindo. Ainda nessas de descobrir se o tio da Satoko tá ou não vivo, ele tira a garota de casa porque ela tava numa situação péssima lá, mas não encontra o homem. Ele se separa da Satoko por alguns segundos e acaba dando de cara com o cadáver da Arika no templo. E é visto pela garota que acha que ele é o responsável. Ela sai correndo e ele segue ela tentando se justificar, mas acaba sendo jogado de uma ponte pela menina. Nos jornais, um desastre em larga escala é noticiado na vila que levou à morte de todos, menos a do Keiichi. O arco acaba e parece que não é aqui que a gente vai ter respostas. O próximo é super curtinho, mas é ainda mais confuso. 5 anos antes, a gente conhece um policial chamado Mamoru, que é enviado pra vila pra investigar o sequestro do neto do gerente do projeto da barragem. Mamoru deixa a esposa grávida em Tóquio e parte pra investigação. Em meio a essa, ele conhece o Oishi, a quem se alia, e acaba conhecendo também a Arika, a criancinha, que fala uns negócios muito estranhos, garante pra ele que o projeto da represa vai desaparecer nesse ano e depois, numa voz ainda mais esquisita, manda ele voltar pra Tóquio antes que se arrependa. Ele não volta, consegue resgatar o neto do carinha lá junto do Oishi, ouve Arika de novo com uma voz estranha profetizar todas as mortes dos anos seguintes, incluindo a própria, e descobre a morte da esposa depois do festival. A sua filha cresce sem mãe, e o arco acaba. O arco seguinte vem como uma explicação do segundo, trazendo o ponto de vista da Shion, que 1 ano antes do Keiichi se mudar pra Hinamizawa, foi pra vila e ficou trocando de lugar com a irmã pra poder ficar na encolha. Nisso ela acaba conhecendo o Satoshi e se apaixonando por ele, ao passo em que percebe o quanto ele se desgasta em prol da irmã que era maltratada pela tia, e desenvolve um ódio enorme pela garota. No festival desse ano, o Satoshi mata a própria tia, só que em meio a isso tem uma outra treta. Vamos lá, vocês lembram que as gêmeas fazem parte de uma das grandes famílias da vila e também que a família da Satoko e do Satoshi era a favor da barragem? Então, a líder da família das garotas, que era até então a avó delas, enxerga a família dos dois como uma ameaça, e quando a Shion se aproxima do Satoshi e se apaixona por ele, a velha convoca ela e mais uma galera da família para aquela masmorra de tortura e manda a mina arrancar uma unha para cada erro que ela cometeu. Uma por ter se envolvido com o Satoshi e mais 2 por 2 funcionários que ajudaram ela a se passar pela irmã nesse período. Do contrário, os 3 seriam mortos. Ela faz, mas mesmo assim, no dia seguinte, o Satoshi desaparece. 1 ano depois, o Keiichi chega na vila. Rola a invasão do armazém durante o festival e a gente vê que a Shion só foi lá pra procurar por respostas sobre o sumiço do Satoshi. E suspeitando cada vez mais da própria família, ela apaga a avó e a irmã com um taser e leva elas pra masmorra. A velha morre com o ataque, mas a Mion não e é mantida presa pela irmã, que surta com ela dizendo ter sido enganada pela família para arrancar a terceira unha, já que eles sumiram com o Satoshi mesmo assim depois. A gente descobre depois que na real a terceira unha foi por ela mesma, não pelo garoto, mas isso só deixa ela mais puta. Mas ainda tinha uma coisa que precisava ser resolvida. Vocês lembram que para cada morte no festival uma pessoa tem que desaparecer? E que nesse ano houveram 2? A Shion toma uma decisão. Aqueles que desapareceriam seriam o Keiichi e ela mesma. Ela decide manter a Mion presa na masmorra e assumir a sua identidade. E aqui a gente tem um pouco mais de clareza na história. Vocês lembram que chega um ponto em que a gente fica meio confuso porque a Mion do nada mata a Arika e a Satoko depois de atrair elas com o lance do Shoyu, e que depois o Oishi comenta que ela já tinha morrido e a gente fica ainda mais confuso de quem que apunhalou o Keiichi no final? A resposta vem nesse momento, porque a partir do ponto em que a Shion prende a irmã no calabouço, ela assume a identidade das duas. Ela chama a Arika pra sua casa como Mion, a Arika tenta matar ela, a gente não sabe o porquê, mas ela não consegue e acaba se matando pra não sofrer tortura. Ela atrai a Satoko ainda como Mion e tortura a menina até a morte, faz ligações pro Keiichi como Shion, confessa os assassinatos como Mion pra ele e pra Arena naquela cena na casa dela, leva ele pra masmorra e finge que quem tá presa é a Shion. E quando ela apaga ele com o taser porque a polícia tava chegando, ela mata a irmã e volta a ser ela mesma pra ser resgatada junto do garoto. A Mion morre nessa cena, é por isso que o Oishi fala aquilo pro Keiichi. Eles identificam o cadáver dela. Por fim, a Shion vai até o garoto fingindo ser a irmã e apunhala ele, mas na hora de voltar escondida pro lugar em que tava morando, acaba caindo e morrendo, e o arco acaba.
Chegamos no último arco que tem um foco gigantesco na Arena, que tá vivendo a sua vida normal junto à do pai, até que ela descobre que a mulher que tá se relacionando com ele é envolvida com um cara de gangue que por acaso é o tio da Satoko e planeja dar um golpe no homem. Nisso o diabo já bate e a mina decide matar os dois. Ela atrai eles pro lixão e faz o serviço. Mas quando tá se livrando das evidências é descoberta pelos amigos que ajudam ela a esconder os corpos. Ok. O festival Atanagashi acontece, o Tomitaki morre, a Miu some e a Arena se lembra de uma conversa que ela teve com a mulher em que contou que no passado ela partiu da vila, mas coisas terríveis começaram a acontecer e ela adquiriu o hábito de se cortar. Só que nisso vermes começaram a sair dos cortes e foi quando o próprio Oyashiro-sama surgiu diante dela e disse que a solução para tudo o que estava acontecendo era que ela voltasse pra vila. Após escutar isso, a Miu emprestou pra garota um caderno que ela usava pra investigar o lugar. Depois das mortes do festival, a Arena começa a ser perseguida por causa desse caderno, e ela compartilha suas descobertas com o Keiichi. Ela conta que Oyashiro não é um deus, mas sim um médico estrangeiro, que no passado um parasita se instalou no pântano de Hinamizawa e começou a influenciar os moradores a matarem uns aos outros. E o Oyashiro, ao passo em que tentava entender e combater isso, buscou impedir que os moradores saíssem do lugar, porque os parasitas só sobreviviam nas condições climáticas de lá e matavam quem tentava sair. Com o tempo, uma vacina foi desenvolvida usando o DNA das pessoas infectadas que eram mortas no festival. Se tornou possível entrar e sair de Hinamizawa e o ritual foi amenizado, mas o problema é que tem gente querendo reviver esse vírus. Em meio a isso, a Mion troca os restos dos cadáveres que a Arena matou de lugar para evitar que fossem descobertos, só que a garota fica sabendo e surta completamente. Ela perde a confiança em todos. Ela manda um papo todo estranho de que o vírus de Hinamizawa na verdade era obra de aliens e ainda expõe o passado do Keiichi, que é muito foda-se. Mas é por conta disso que o moleque acaba tendo flashes do que rolou no primeiro arco e fica consternado com isso. Mas daí ele é confortado pela Arika, que revela que ela também se lembra dessas coisas e diz que vai lutar ao lado dele. Só que no outro dia a Arena aparece na escola depois de atrair a professora pra fora dela e rende todo mundo como refém. A polícia chega e consegue ter um contato com o Keiichi, mas a doida vira um galão de gasolina na sala toda e avisa que vai explodir todo mundo. Até porque ela tem um detonador em algum lugar do colégio. Não contava ela, porém, com o meu mano Keiichi, que consegue descobrir onde tá o detonador e desativar ele, enquanto a mina vai atrás e todos os reféns escapam. Ela não é muito inteligente. Os dois se encontram no telhado da escola, ele com um bastão e ela com um cutelo gigantesco. A Arena volta com o papo estranho dela, dizendo que por culpa do que o Keiichi tá fazendo, os aliens vão destruir o planeta. E ele desdenha, falando que ninguém mais acredita em alien hoje em dia. Mas ele diz que se a Arena conseguir derrotar ele, ele vai acreditar nessa história torta dela. E no meio da briga, ele começa a relembrar ela das disputas idiotas, das punições bestas que eles faziam no grupo. De repente, o comportamento psicótico da garota começa a dar espaço para alguns comentários mais bobos, mais levianos. Eles percebem que essa batalha que eles estão tendo agora não parece muito diferente das antigas disputas deles. E o ar denso e agressivo que rodeava os dois começa a se dissipar. Eles começam a se divertir. Eles têm uma nova troca de golpes e é quando a Arena consegue desarmar o Keiichi. Mas na hora de dar o golpe de misericórdia, ela percebe que não quer fazer isso. Ela não quer mais matar aquelas pessoas, os amigos dela. Ela quer que tudo volte ao normal. Ela percebe que ela estava fora de si, que ela não devia estar fazendo tudo aquilo. E ela decide se entregar. O incidente acaba sem vítimas, mas ninguém morre e ao fim de tudo, apesar do terrorismo, a garota é perdoada e os dias fatídicos voltam. De repente, a Arika é chamada pelo Oishi durante o intervalo, e ele comenta com ela da morte do Tomitaki e da Miu. Mas eles já não tinham morrido nesse arco? いいわ、遊んであげる。永遠に終わらないこの6月。好きなだけね。 O anime acaba. Ele acaba, mas muitas dúvidas ficam. E eu não vou chegar aqui agora e querer dar todas as respostas. Primeiro, porque a minha capacidade de compreensão é limitada. E segundo, porque como eu mencionei, tem mais temporadas do anime. Se vocês tiverem interesse em entender a lore inteira dessa bodega, a Maru do Zona Morta fez 2 vídeos ótimos explicando a linha do tempo principal da história. Então eu vou deixar na descrição. E se vocês quiserem, mais pra frente eu trago o vídeo das próximas. Mas por hora eu vou tentar fazer um apanhado geral do que a gente viu nessa temporada e sanar algumas das suas dúvidas. Vamos lá. O que dá pra gente entender do que rolou
aqui é que o que acontece na vila de Hinamizawa se dá por conta de um parasita. Esse parasita habita o pântano da vila e contamina as pessoas que entram em contato com ele com uma espécie de psicose, que foi o que muitos anos antes levou às práticas de canibalismo e assassinato. E quando alguém infectado tentava sair da vila para escapar do parasita, ele evoluía antes e matava a pessoa. Como tava tudo um caos por conta desse surto de psicose, os moradores buscaram frear isso fazendo sacrifícios pro deus da vila, o Oyashiro-sama, o que reduziu e muito as mortes. Sobre o lance do Oyashiro ser um médico, me parece ter sido meio que uma confusão, uma mistura de informações que a Arena acabou fazendo das anotações da Mio. Mas enfim, com os anos esse ritual do Atanagashi que era feito matando essas pessoas foi amenizado e os sacrifícios foram substituídos por aquele lance de jogar algodão no riacho. E isso até 5 anos antes do anime acontecer. Nesse ano o governo veio com o projeto da barragem que acabaria inundando Hinamizawa e outras vilas próximas por completo. Rola uma tensão muito grande entre os responsáveis pelo projeto e os moradores da vila, incluindo o sequestro do filho de um ministro que apoiava a barragem, até que em 79 o chefe da construção é morto de repente. E pela crença da vila foi divulgado que quem matou ele foi o Oyashiro-sama para proteger Hinamizawa. Nos anos seguintes, os pais da Satoko, que eram apoiadores da barragem, também sumiram / morreram, mas depois também acontece o mesmo com os pais da Arika, que eram de uma das principais famílias da vila, e fica aí uma certa dúvida do porquê disso ter acontecido com eles. De qualquer forma, no ano seguinte a isso, o Satoshi matou a própria tia e sumiu. E após isso, numa ou numas linhas do tempo, a Satoko vai morar com a Arika e em outra / outras ela vai morar com o tio. O ano de 1983 chega, o Keiichi se muda pra Hinamizawa e um pesadelo de loopings começa. A gente não sabe ainda o que tá causando isso, mas a gente sabe qual é o roteiro que cada fragmento segue, que é tudo se passa normalmente até que alguém é infectado pelo parasita e enlouquece. O Atanagashi acontece, o Tomitaki morre e a Mio ou desaparece ou também morre, e a pessoa infectada assassina os outros ao seu redor. Foi assim com o Keiichi, com a Shion, com a Arena e assim por diante. Por que esse looping continua acontecendo, como sai dele, como impede tudo isso de acontecer, a gente não sabe ainda. O que a gente sabe é que a Arika se lembra de tudo isso, mas isso vai ficar para um próximo vídeo. Sei que ainda tem muitas perguntas, realmente ainda tem muitas perguntas, mas eu acho que pelo menos uma coisinha ou outra ficou um pouquinho mais entendível para vocês. Espero não ter falado nada de errado, se eu tiver, por favor me corrija, como eu falei, a minha compreensão é meio limitada, e vamos para as considerações finais porque esse vídeo já tá gigante. Reassistindo Higurashi pra fazer esse vídeo, eu fiquei muito feliz em descobrir que esse anime é muito interessante mesmo. Ele é curioso, é instigante, ele prende você demais no enredo. A história, os personagens, o sentimento de ver os loopings rolando e tentar entender o que tá acontecendo. Higurashi tem uma das tramas mais interessantes que eu já vi, cara. Talvez o final tenha parecido meio bobinho, mas eu achei justo o Keiichi conseguir trazer a Arena de volta, porque o que tava rolando com ela era meio que uma paranoia, né? E ele meio que tem uma abordagem lógica quando tenta convencer ela. Aqui eu acho que eu não consegui passar muito bem como isso acontece, mas no anime funciona, eu me senti bastante convencido de como rolou. Mas em suma, eu adorei rever tudo isso e eu tô muito animado pra ver as próximas temporadas, mesmo que eu não venha trazer vídeo sobre. O estúdio realmente matou muito da qualidade técnica, o estúdio Jin é terrível e é uma pena que ele tenha pego essa obra pra adaptar. Tem gente que acredita que o fato do visual ser torto e precário acrescenta pro anime, eu discordo. Eu acho que não precisa ser feio pra ser assustador, esse anime ele tem uns takes que são só ridículos, cara. Podia muito bem ser algo mais consistente e ainda manter o pique de terror. Mas eu ainda recomendo pra caramba Higurashi, o anime, as outras mídias eu não sei. E deixe nos comentários se vocês querem vídeo das próximas temporadas que eu trago com certeza. Mas e você, o que você achou do vídeo, do anime? Você já conhecia Higurashi? Já tinha ouvido falar? Deixa aí nos comentários, vamos conversar sobre. No mais, curte e hypa o vídeo se você tiver gostado, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, considere se tornar membro pra me dar uma ajuda com o canal, e eu já deixo aqui um agradecimento aos membros, um maior aos desbravadores do submundo, que são o Joabson Filho e o Cauã Mito 10, e um especial aos senhores do submundo, que são o Luzil, a Vanessa Masson, o Matheus Nicolas, a Thaís Porto, a Maria Dioneia e a Iana Delfini. Obrigado pela força. As minhas redes sociais estão aí na tela se você quiser me seguir, e é isso, até uma próxima, falou! Eu tô trabalhando